Olá, meus amigos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sidney para mais uma aula da nossa maravilhosa língua portuguesa. Quero cumprimentá-los, quero cumprimentar também a equipe aqui que ajuda muito o nosso trabalho, cumprimentar o Natan aqui que está me interpretando. Pessoal, antes de nós começarmos a aula, sempre é importante falarmos a respeito do Google Classroom. Não se esqueçam, quando vocês estiverem acessando, responda aquelas atividades obrigatórias, porque elas marcam a tua presença lá. Se você tiver alguma dúvida, converse com o professor do Google Classroom, que ele vai te ajudar. Se por algum motivo você não tem acesso ao Google Classroom, vá até a escola lá, eles vão te ajudar, vão te oferecer o material. Você, terminando, devolva para ganhar presença e nota também, certo? Meus amigos, o que nós faremos na aula de hoje? Vamos ler um trecho da obra maravilhosa Morte e Vida Severina, poema. Vamos entender os efeitos de sentidos presentes na obra. Vamos aprender a interpretar texto. Pessoal, eu gosto muito de trabalhar com textos. É a minha especialidade. Eu quero ajudar vocês, então. Praticando questões do Enem. Vamos entender os vocábulos usados pelo autor, né? João Cabral de Melo Neto. Vamos entender a diferença entre prosa e verso. Aqui está a nossa obra maravilhosa, Morte e Vida Severina. O meu nome é Severino. Não tem outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria, do finado Zacarias, mas isso ainda diz pouco. Observemos a métrica, como é legal isso aqui, pessoal. É interessante falarmos porque, diferente da prosa, aqui é um poema. O poema é métrico, é estético. Precisamos de sílabas, sons. Então isso vem do verso. Então a diferença de prosa para verso é isso, meus amigos. Aqui existe métrica. Prosa é aquele texto que nós escrevemos sem preocupação estética. Ele parte de ponto a ponto. Aqui não, aqui existe preocupação com a estética. Essa é a diferença de prosa e verso. Continuando nossa leitura. Há muitos na freguesia, certo? Por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Guardem esta palavra, por favor. Como então dizer quem fala, ora a vossas senhorias? Legal, né? Então, reparemos a métrica do nosso poema. Vamos continuar agora, vamos entender, trouxemos um pouco do enredo, que não daria para ver a obra toda. O poema dramático Morte e Vida Severina é a obra-prima do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto. Escrito entre 1954 a 1955, por aí, ele escreveu esta obra. Trata-se de um auto de Natal de temática regionalista. A auto de Natal, ele busca um pouco da... Imaginemos que é uma espécie de obra parecida com a de Gil Vicente lá. Então, os autos para trabalhar aqueles aspectos da tragédia, enfim. O enredo. O poema narrativo retrata a trajetória de Severino, certo? Que deixa o sertão nordestino em direção ao litoral, em busca de melhores condições de vida, certo? Severino encontra no caminho outros nordestinos que, como ele, passam pelas privações impostas ao sertão. A aridez da terra e as injustiças contra o povo são percebidas em medidas nada sutis do autor. Assim, ele retrata o enterro de um homem assassinado a mando de latifundiários. Assiste a muitas mortes e, de tanto vagar, termina por descobrir que é justamente ela, a morte, a maior empregadora do sertão. É a ela que devem os empregos do médico ao coveiro, da risadeira ao farmacêutico. Nota, ao vagar pela zona da mata, onde há muito verde, que a morte a ninguém poupa. Retrata, contudo, que a persistência da vida é a única maneira de vencer a morte. Muito bacana, né? No poema, Severino pensa em suicídio, jogando-se do rio Capibaribe. Mas, é contido pelo carpinteiro José, também um outro nordestino, que fala do nascimento do filho. A renovação da vida é uma indicação clara ao nascimento de Jesus. Aqui há uma intertextualidade, é um texto conversando com o outro, né? Que legal. Também filho de um carpinteiro, olha que legal, e alvo das expectativas para a remissão dos pecados. Vamos para o nosso primeiro quiz, quero ver se vocês entenderam, meus amigos. No trecho, como há muitos severinos,
Como então dizer quem fala, ora a vossas senhorias? Eu peço que vocês me respondam e daqui a pouco eu volto e leio as assertivas e trago a resposta para vocês, certo? Conseguiram, meus amigos? Vamos lá? Então vejamos. Aqui, olha como ele pontua. Aqui é uma espécie até de anáfora. Ele fica resgatando e reescrevendo. Como há muitos severinos, ele fala isso bastante na obra. Como então dizer, ora a vossas senhorias. É possível entender que A. O autor tenta representar a figura dos viajantes. B. O autor tenta apresentar a figura dos retirantes nordestinos. E C. O autor tenta apresentar a figura do sertanejo por meio de severinos. D. O autor representa os não nordestinos. Meus amigos, se nós falarmos de viajantes, nós estamos extrapolando o texto, porque se nós falarmos em severino, é um nordestino retirante, certo? Viajantes, a gente pode pensar qualquer pessoa que viaja. Extrapolou o texto. Então, não é a resposta correta. Vamos para C. O autor tenta apresentar a figura do sertanejo parecida com a letra A. Então, se a letra A estivesse certa, a letra C também estaria. Sertanejo, eu posso pensar naquela pessoa que mora no sertão desde o norte, nordeste até o sul. Não é dessa maneira que nós devemos pensar. E letra D, o autor representa os não nordestinos? Pior ainda, aí é uma contradição da letra B. Então, a assertiva correta só pode ser a letra B. Por quê? A figura, ele quer representar a figura dos retirantes nordestinos, ok? Como interpretar? Falei daquela questãozinha, eu quero trazer técnicas, no começo da aula disse a vocês, trazer técnicas de interpretação de texto para vocês, meus amigos. Terceiro ano, sabe, eu gosto muito dos meus alunos, tem muitos alunos no terceiro ano, no ano passado estiveram no segundo, estão comigo este ano, então eu quero poder ajudar vocês no Enem, ok? Há 4 maneiras de nós interpretarmos um texto. Pode haver interpretação como, meus amigos? Como vocês devem fazer? Vocês recebem o texto, certo? Se vocês recebem o texto, para nós se torna a verdade. O texto para a gente é a verdade. E essa verdade se torna correta. Se eu trabalhar o texto olhando somente para ele e não cometer alguns erros, quais são? Se eu for além do texto, além da verdade, eu extrapolo. Exatamente como nós vimos no exercício. E se porventura, eu tenho o texto aqui, se eu for além dele, eu extrapolo. Agora, se eu tenho o texto aqui e eu for menos do que ele diz, eu digo aquém da verdade, aquém do texto. Eu reduzo a informação do texto. Então, olha só, se eu for além, eu extrapolo. Se eu falar menos que o texto diz, eu reduzo. E por fim, nós podemos mentir. O que é a mentira? Muito embora esses dois também sejam mentiras para nós interpretarmos, quando nós interpretamos um texto, mas a mentira também. A mentira é um problema, porque ela é uma contradição. O texto diz X, eu digo não X, eu digo o contrário do que o texto diz. Então, usem estas técnicas aqui que vocês vão acertar muitas questões, ok? Vamos para a nossa primeira atividade. É aqui que nós vamos ajudar vocês. O Enem, meus amigos, na prática que nós vemos. João Cabral, que já emprestara a sua voz ao rio, transfere-a aqui ao retirante Severino, que, como o Capiberibe, também segue no caminho do Recife. O rio que segue, ele faz essa representação do rio que segue até Recife ali. A autoapresentação do personagem na fala inicial do texto, nos mostra um Severino que, quanto mais se define, menos se individualiza. Guardem esta informação aqui, por favor, tá, meus amigos? Pois seus traços biográficos são partilhados por outros homens. Também guarde esta última,
duas informações. Repare que o Enem, ele deu dois textos. O texto 1 nós já lemos, que é o poema, exatamente o que nós lemos lá para trás. O texto 2 é uma base para responder a questão, ok? Vamos lá para a atividade então. Com base no trecho de Morte e Vida Severina, texto 1, que nós já lemos, e na análise crítica, texto 2, acabamos de ver, observa-se que a relação entre o texto poético e o contexto social a que ele faz referência aponta para um problema social expresso literariamente pela pergunta: como então dizer quem fala? Ora, vossas senhorias? A resposta à pergunta expressa no poema é dada por meio da... Então eu peço que vocês, vamos responder aqui, ó. Peço que vocês me respondam as assertivas aqui, ó, e eu já volto para corrigir, ok?
Conseguiram, meus amigos? Eu quero deixar vocês muito bem preparados para o Enem. Vamos lá. Comecemos pela letra A. A descrição minuciosa dos dados biográficos do personagem narrador. Meus amigos, descrição minuciosa, por favor, eu peço, vamos voltar aqui. Eu pedi para vocês guardarem. Severino o quê? Quanto mais se define, menos se individualiza. Amigos, quando o Enem te dá um texto, observe tudo que tem nele. O texto base também, observe tudo que tem nele. Aqui, ó, quanto mais se define, menos se individualiza. De maneira nenhuma. Não é uma descrição minuciosa. O autor, quanto mais se define, menos se individualiza. Então, ele não trouxe nada minucioso a respeito do personagem. Então, essa palavra minuciosa aqui, ela acabou com a questão. E, naturalmente, todos daqui é uma espécie de extrapolação. Ele está dizendo que o texto não diz, certo? Vamos para a letra D agora, que são parecidas. É assim que você ataca o exercício, você resolve o teu exercício, você tem que observar aquelas que são absurdas, aquelas que extrapolam, aquelas que reduzem. Então, observemos. A apresentação do personagem narrador como uma projeção do próprio poeta. Repare que ela é um tanto quanto parecida com a letra A. A letra A diz que uma descrição minuciosa, eu poderia entender também que se fosse uma descrição minuciosa, também projetaria o próprio poeta. E, aliás, temos outro problema aqui, ó, em sua crise existencial. Meus amigos, se nós temos dois substantivos próprios aqui, e eu falo em sua crise existencial, de quem é a crise existencial? É do próprio poeta ou é do personagem narrador? Então temos aqui uma ambiguidade, uma anfibologia que não sabemos. Então não pode existir erros em assertivas. Ó. Essa questão já morre. Vamos para a nossa letra E agora. Descrição do Severino, que apesar de humilde, apesar da ideia de concessão. Concessão é uma contradição, meus amigos. Eu posso ter concessões. Eu sempre vou ter uma coisa ruim ou coisa boa, naturalmente, ou coisa boa ou coisa ruim. Se eu disser apesar de, eu tenho uma coisa boa, contradigo uma coisa ruim. Se eu tenho uma coisa ruim, contradigo uma coisa boa. E, naturalmente, o nosso personagem, com a leitura que nós fizemos, Severino era humilde em todos os aspectos, moral, financeiro, então não há possibilidade de haver uma concessão, certo? E para piorar, olha só a questão, vai dizendo mais ainda. Orgulha-se de ser descendente do coronel Zacarias. Lembra que eu pedi para vocês guardarem a palavra Sesmaria? Coronel mais antigo que morava naquela Sesmaria. Sesmaria vem lá muito, muito antigamente, da época da coroa portuguesa, com as capitanias hereditárias. A coroa portuguesa cedia ao quem queria plantar ali e da produção retirava 1/6 da parte destinada à coroa. Então é muito antigo, não é possível ele ser descendente de um coronel que viveu há muito tempo, certo? Temos apenas duas. Construção da figura do retirante nordestino? De maneira nenhuma. Aqui é uma redução, né? A única questão assertiva que pode ser a correta, que na verdade é a correta, essa aqui os alunos até poderiam marcá-la, mas ela é uma redução. É a letra C, a representação na figura do personagem narrador e outros severinos que compartilham sua condição. Meus amigos, eu pedi para vocês guardarem, ó. Lá no finalzinho ele diz que as mesmas pessoas, os mesmos nordestinos que compartilham da mesma condição dele, certo? Vamos para o nosso quiz agora. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia, certo? É possível entender que? Eu vou ler essas assertivas daqui a pouco e trago a resposta para vocês, certo? Conseguiram, meus amigos? Vamos lá? Vejamos. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. É possível entender que, letra A, o nome Severino pode ser outro de origem europeia?
Letra B, o nome Severino não pode ser outro. Letra C, os vocábulos de pia podem trazer a ideia de batismo ou de registro civil. Letra D, os vocábulos de pia denotam a ideia de alcunha. O que vocês acham, meus amigos? Vejamos, o nome Severino pode ser outro de origem europeia. O texto em algum momento falou em europeu? Não, extrapolação aqui. O nome de Severino não pode ser outro? Meus amigos, Severino quer dizer retirante nordestino. Então, pode ser outro nome? Desculpe, não pode ser outro nome? Claro que pode. Letra D, depois eu volto na C. Os vocábulos de pia denotam a ideia de alcunha, quer dizer de apelido? Não. O nome tem a ideia de batismo ou de registro civil, o nome que os pais deram a ele, né? Severino é um nome genérico que ele está tentando atribuir várias pessoas, várias que estão na condição dele, lembra-se disso. Vamos para a nossa atividade 2 agora. No que diz respeito ao adjetivo Severina, no título Morte e Vida Severina, 1. É possível inferir que se refere apenas à vida e à morte de Severino, protagonista do poema, que luta contra o sistema que o oprime. Justifique sua resposta. Então, eu peço que vocês me respondam e eu já volto para corrigir. Conseguiram, meus amigos? Vamos lá? Então, é possível entender do título que adjetivo Severina se refere apenas ao protagonista? De maneira nenhuma, meus amigos. Eu acabei de falar a vocês. Severino quer dizer várias pessoas que estão na mesma condição dele. Então, não se refere apenas ao protagonista, mas a todos os retirantes nordestinos que convivem com a seca. O que nós vimos na aula de hoje, meus amigos? Lemos um trecho da obra Morte e Vida Severina, compreendemos o enredo e as personagens, entendemos os efeitos de sentidos presentes na obra, refletimos sobre interpretar textos, vocês vão praticar isso agora, praticamos questões do Enem, entendemos os vocábulos usados pelo autor ali, entendemos a diferença entre prosa e verso. Aqui está um desenho animado da obra, se vocês quiserem ver, é muito bacana. As referências da nossa aula estão todas aqui. E com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Meu muito obrigado. Até a próxima.